Apesar do bom primeiro tempo que o Santos fez, sendo muito justo, o Grêmio teve um pênalti não marcado a seu favor, minha interpretação dos lances, tá? Minha opinião das jogadas. O Grêmio teve um pênalti a seu favor, ignorado pela arbitragem, e o lance do Luan Pérez é o amarelo que poderia tranquilamente virar um cartão vermelho. E o Luan Pérez, nós temos falado dele há tempos. Bom, antes que o Jorge se estenda sobre o assunto do Luan Pérez, é muito triste o que vive essa zaga do Santos, né? Pois o Kleber Xavier tira o Gil, o atual campeão, titular absoluto do Santos. Ele tira o Gil depois de uma má atuação, acho que totalmente plausível, justamente para poupar o jogador de duras críticas caso se repita a péssima atuação, porque aí ele perderia de definitivo o jogador, então ele já tira logo no jogo seguinte para poder meio que poupar justamente o Gil. E traz o Luan Pérez, que é o que todo mundo já estava meio que pedindo. Pô, o Luan Pérez foi uma contratação justamente para esse ano ser o titular absoluto, só que não tem desempenhado tão bem. E aí faltava talvez um pouco de oportunidade para ele. O Kleber Xavier vai lá e dá essa oportunidade e o jogador pega e enfia naquele lugar. Porque a atuação do Luan Pérez no jogo contra o Grêmio foi ridícula. Foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Igual o Jorge disse, o Luan Pérez fez um pênalti, claro que o juiz, sei lá, por não sei porque, acho que talvez pena do Santos não quis dar esse pênalti. O famoso VAR, que sei lá como que funciona esse VAR. E depois o gol, né? O gol sai uma bagunça total, que a bola passa pela todas as zagas, todos os zagueiros do Santos, Zé Ivaldo mal, Luan Pérez mal, depois Luizão também mal, duas vezes consecutivas até o gol do Grêmio sair. Então o Santos vive uma situação em que ele não pode confiar na sua zaga, não pode confiar nos seus laterais. Escobar até que salva um pouquinho na esquerda, mas convenhamos, se apertar um pouquinho na qualidade ele fica para trás. E aí fica difícil, a gente não tem volantes que são realmente marcadores, tem talvez um Rincon, mas não tem talvez a confiança do seu técnico e nem da torcida para poder atuar como o volantão que ele é, e muitas vezes até de vez em quando ele faz umas faltas meio nada a ver, que o cara é amarelado em situações que não deveria e depois fica difícil de fazer as faltas verdadeiras para poder parar o jogo. E é um Santos que cria, mas não cria chances de gol. O Santos não finaliza, igual o Jorge disse. O Soteldo teve várias oportunidades, só que não finaliza. Parece que o Santos, quando chega na perto da área adversária, não sabe o que fazer. Não sabe onde está o gol. E eu já previa que colocar o David Washington de centroavante seria uma lástima. Porque o garoto literalmente não sabe fazer o pivô. Não sabe dar aquela devida assistência na frente de poder fazer uma jogada de 1-2 ou coisa parecida. Não sabe fazer isso, não serve.